A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu quero falar hoje sobre conhecendo a Deus. Depois desse cafezinho a gente vai conhecer a Deus? Não é totalmente assim. Vamos conhecer uma partícula, uma gota no oceano. Mas vai dar para ter um pouco de entendimento. Acredito eu que com um pouco de explicação que eu vou dar, juntamente com a palavra de Deus, vamos entender um pouquinho e conhecer esse Deus tão grande, tão maravilhoso. Amém? Conhecendo a Deus. Abre a sua Bíblia em Oséias, capítulo 6 e verso 3. Oséias, capítulo 6 e verso 3 está escrito assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse versículo deixa claro que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer, porque Deus é um mistério. Todos os dias temos que tentar entender. Fácil? Não é. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele deixou muitos enigmas, muitas coisas que talvez não conseguimos compreender. Eu posso trazer o meu entendimento, mas o irmãozinho ali na frente já tem outro, o outro lá na esquina já tem outro. Procuramos assim aprender com as pessoas mais sábias que encontramos na vida. Pessoas que se dedicou a estudar a isso. Pessoa que estudou Deus, fez teologias, estudou a Bíblia para poder falar de Deus. Eu quero que você compreenda hoje que não é uma coisa fácil. Então eu vou me basear um pouco nas Escrituras, né? Incontestavelmente, absolutamente, Ele é Deus. Mas antes eu preciso sempre usar as Escrituras para poder mostrar a você o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sei que você vai dizer: irmão, você chegou tarde, eu já conheço a Deus. Tá, você conhece de uma maneira. Eu quero te apresentar realmente como algumas coisas devemos ver sobre Deus. Então, se você já conhece a Deus, deve saber aonde está escrito que Deus tiraria seus sapatos e lançaria sobre o seu povo, lançaria num povo. Você já viu isso na Bíblia? Que Deus ele tiraria o sapato dele e lançaria num povo. Você sabe, então se você conhece a Deus, você sabe. E se você pegar base nessa palavra, você vai falar que Deus usa sapato? Complicado, né? Se você já conhece também, sabe que Deus espirra. E que seus espirros faz resplandecer a luz. Essa é a palavra que fala de Deus, que seus espirros faz resplandecer a luz. Poxa, irmãos, temos que compreender um pouquinho o sentido de cada palavra. Se você também conhece bem a Jesus, deve saber o que ele fazia quando tinha 12 anos. Ou o Espírito Santo, você também deve saber qual foi o casal que intentou fazer mentiras a ele e acabaram morrendo. Então, se você conhece tudo isso, não precisa ouvir esses cafezinhos. Mas eu quero falar com aqueles que necessitam. Você necessita? Vamos falar então? Pois se alguém que não sabe, se alguém não tem esse conhecimento, eu quero te apresentar, mas preciso da ajuda delas, das Santas Escrituras. E para confirmar, temos que ouvir algo sobre ela, porque ela testifica dele, ela fala dele. John Trapp escreveu uma frase muito bonita que ele dizia assim: onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Olha a frase que John Trapp escreveu: onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Então temos que estar sempre preparados para agir bem com essas coisas, porque se a gente fizer as coisas erradas, pagaremos pelas coisas erradas. Então temos que conhecer. Amém? Realmente dar ouvido somente para a palavra de Deus, pois é ela que afirma com muita precisão toda a verdade. Galileu também escreveu que a Bíblia não foi nos dada para sabermos como ir ao céu, como é o céu. A Bíblia não foi dada para nós sabermos como é o céu, mas foi dada para a gente saber como irmos ao céu. Irmãos, carregue a Bíblia não como um livro, mas leve ela como uma espada, pois você é um soldado. Tem que aprender essas coisas.
Lá em 2 Timóteo capítulo 3 e verso 16, está escrito que toda escritura, divinamente inspirada, é proveitosa. Para quê? Para ensinar, é o que eu estou fazendo, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então toda escritura serve para essas coisas, e é o que fazemos. Pois bem, a palavra de Deus é a própria Bíblia. Lá em Gênesis 1:1, nos afirma que ele criou o céu, a terra. No versículo 1 e 27, Deus criou o homem em a sua imagem e semelhança. Ele é o grande Criador, foi ele que fez todas as coisas. Em Salmo 147, verso 8, diz que ele é o que cobre o céu de nuvens. Sabe quando você olha para o céu e você vê tantas nuvens, você fica imaginando, alguém deve ter feito isso, isso não pode ter aparecido assim. Que grandeza são essas coisas. Mas a gente não sabe, irmãos, agradecer as coisas de Deus. Você agradeceu o sorriso de uma criança? Você agradeceu por você ter lágrimas, porque existem pessoas que não podem tê-las? Você agradeceu porque você nasceu e pôde amamentar nos seios da sua mãe? Porque tem crianças que suas mães enfermas podem contaminá-los, então eles não podem ter esse privilégio, essa bênção. Você já agradeceu a Deus pelo ar que você respira? Todas essas coisas foi o Criador que te fez. Diga-me, existe perfeição e segurança na invenção do foguete? Ou você nunca ouviu falar que eles já falharam, explodiram e caíram? Ou até mesmo aviões e helicópteros. Todos cometeram falhas e houve grandes acidentes, porque o ar, vento, as nuvens, só quem fez conhece. Por isso louvado seja Deus por ser o grande Criador. Lá em Salmos 46, verso 4, diz que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas, a morada do Altíssimo. Quer dizer, quando chegarmos lá, conheceremos esse rio. Mas aqui, irmãos, nós também temos grandes rios, lindos mares, mas nenhum nos alegra como o rio de Deus. Pois neste mundo a alegria é passageira, mas lá, na morada de Deus, a alegria é constantemente eterna. Levíticos 26:12 diz: e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós sereis meu povo. Ele nos escolheu primeiro. Deste versículo aprendemos que o nosso Deus é quem é o nosso Deus e quem é o seu povo. Porque não fui eu que escolhi, mas ele me escolheu primeiro, desde o ventre da minha mãe. Mas, irmão Alex, a gente vive sofrendo e tal, lógico, o pecado está no mundo e Deus está nos fazendo sair do pecado para viver uma vida boa. Como Criador, Ele cuida da sua criatura e como um pai zeloso toma conta dos seus filhos, pois está sempre pronto para nos perdoar quando você falha. E Ele quer sarar as nossas enfermidades, os vícios, doenças, Ele quer sarar. Só que o inimigo lança seta na sua mente dizendo que você não merece mais perdão porque você erra toda hora, você erra a todo momento. Hoje está repreendida essa palavra na sua vida, porque o Senhor Jesus tem perdão para você, quantos for necessário. Lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 14 diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o teu Deus, e a terra e tudo que nela é tudo que nela há, é tudo dele. Você tem que aceitar, irmãos, que o Senhor te preparou muita coisa boa, só que você não usufrui. Deu para perceber quanto poder e glória há nesse Deus, tão desconhecido por muitos? Milhões e milhões e milhares de milhares pensam que veio do macaco, pois se parecem mesmo com os macacos, porque pulam de galho em galho, tentando descobrir de onde vieram. Vamos conhecer um pouco mais de Deus, irmãos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Procure saber das suas maravilhas. Eu sei que deve ser difícil compreender a face de um Deus assim, a mente de um Deus assim, pois o que podemos imaginar de um ser perfeito, sem falhas, e justo e fiel? Não temos como imaginar. Sabe por quê? Justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdias e verdade vão adiante do seu rosto. Isso está registrado em Salmos 89, verso 14. Portanto, a justiça e o juízo está nele. Se você pertencer a ele, ele vai te cobrir de justiça e de juízo. E a misericórdia e a verdade vão te seguir, nada pode te destruir se você viver nele. Sem a justiça, sem o juízo, a sua glória poderia desmoronar. Imagina você se todos os pecados que você cometeu não tivesse mais perdão. Você estaria vivendo aqui neste mundo em vão, à toa. Um Deus que não tem misericórdia e não segue a verdade, jamais te perdoaria. Esse é o que se faz de Deus.
é o inimigo. Mas como está escrito em Lamentações de Jeremias 3:22, que por causa das suas misericórdias é que somos consumidos. Não somos consumidos, porque se não fosse por elas, estaríamos mortos. Por causa da sua misericórdia é que não somos consumidos. Quer dizer, Ele tem misericórdia de nós. Assim, não nos destrói quando erramos. Dizemos a Ele que somos fiéis e estamos o traindo. Dizemos a eles que o amamos e estamos amando a outros. Não pode ser assim. Imagine se de repente você partisse desse mundo em dívidas com Deus, em pecados, e do outro lado você, antes de descer ao inferno, encontrasse com o Senhor. Você diria a Ele: Senhor, me perdoe, pois agora eu creio em Ti. Agora eu acredito no Seu testemunho, na Tua palavra. Deus não vai mais aceitar, porque o tempo é agora. E mesmo arrependido iremos perecer. Então vamos fazer o que o profeta Oséias disse: procurar conhecer ao Senhor. E já que vamos procurar conhecê-lo, temos que saber o seu nome, saber como ele é. E a Bíblia nos diz a sua maneira de ser. A Bíblia desenha um perfil de Deus. Vai lá. Você procura muitos perfis no Facebook, procura muitos perfis no WhatsApp, você procura saber da vida das pessoas, mas não quer saber nada de Deus. Tem muita gente cheia do mundo. Tem tempo para ficar no Facebook, tem tempo para ficar no WhatsApp, mas não tem tempo para pegar uma Bíblia. Quanto tempo você doa para o Facebook? 2, 3 horas? E quanto tempo você doa para uma leitura bíblica? Ah, mas eu não tenho tempo. Não, peraí, então se você tem tempo para ficar no Facebook, você pode separar um tempo para Deus. Você pode ler sobre Ele, você pode conhecê-lo. O profeta Oséias disse para você, essa palavra, mais de 2000 anos, está aqui para você. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que você deu para Ele? O que você preparou para Ele? A Bíblia fala de muitos nomes do Senhor. Você sabe de alguns? A Bíblia o chama ele de Elohim, que também quer dizer Deus. A Bíblia também chama de Adonai, que também quer dizer Senhor. El Elyon, Deus Altíssimo. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E muitos outros. Ele tem vários nomes. Mas por que ele recebeu vários nomes? Era uma emoção, um sentimento espiritual que uma pessoa estava tendo naquele momento, e a pessoa, ela dava um nome a Deus devido àquele lugar ou àquela situação. Se um bandido quer me matar agora, eu vou chamar ele de Deus do socorro, porque Deus me deu um socorro. Sobretudo, tem que adorar a Ele, tem que ser dele. Sobre o nome do Senhor, o salmista Davi deixou escrito também no Salmo 135, verso 13. O teu nome, ó Senhor, dura perpetuamente. A tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Isso é o nome do Senhor. Amado, nós viemos dele e somos dele. A menos que não queremos, daí é só decadência total. Pois com ele nós podemos tudo e sem ele não podemos nada. Temos que seguir esse Deus que é perfeito. Jeremias 17:7 nos diz que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Veja por quê. Um presidente escreve com uma caneta ou digita no computador uma lei irrevogável. E depois quer mudar. Faz discursos com uma língua, fazendo promessas. Depois não consegue cumprir nada do que ele disse. A mão desses políticos pode ter poder, mas não salvam ninguém. Disse João Calvino: um povo perdido rejeita um pai que perdoa e adota um padrasto que nunca esquece. E um autor desconhecido também deixou escrito: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Olha, irmãos, o que está escrito. Esse autor que deixou isso escrito aqui, ele quis mostrar para a gente que se não temos tempo para Deus, já estamos perdendo tempo. Portanto, irmãos, eu finalizo essa primeira parte de conhecendo a Deus para que você venha entender nesses cafezinhos que dá para conhecê-lo e se aproximar cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.